Só tem um jeito de começar esse vídeo. Diretor, coloca aí uma trilha adequada. Sim, estão vendo a coleção completa da Salvat. Sim, não acabou ainda. Olha o tamanho dessa lombada, ainda faltam 7 segundos para acabar esse vídeo. Meu Deus, estamos indo até o número 280. Tá, eu falei coleção Salvat, mas não é bem Salvat. Na verdade, essa é a coleção europeia da coleção oficial de graphic novels da Marvel, né, que aqui no Brasil era publicada pela Salvat, e eu sei que aqui nós acabamos lá pela edição 130, 100 e alguma coisa, né, em 2019. Mas lá na Europa, galera, continuou. E esse nobre guerreiro postou no Reddit essa coleção completa pro delírio do leitor norte-americano, né, porque essa é uma coleção europeia. Olha o tamanho disso. Ele fez a conta, né, foram 11 anos ao todo, e $5.500. No caso, vai até 240 ali na coleção, porque tem as clássicas, né? Aqui no Brasil a gente acabou na numeração 95, ali na fase da nova Marvel, mas quando vocês estão vendo aqui na Europa, eles acabaram na parte do Império Secreto, né? Então eles foram mais longe, né? Bem mais longe do que nós, na verdade, dentro da cronologia. Mas o que eu ia comentar que eu achei muito bonito é que esse leitor, ele falou um pouco sobre a experiência que foi colecionar essa coleção ao longo desses anos todos. Porque ele tem hoje 24, então na época que a coleção começou a sair, ele tinha tipo 12, 13 anos. Então ele conta que o dono da livraria viu ele ficar mais velho, então era meio esquisito para ele até pensar que a coleção acabou, né? Estar no mundo sem colecionar os gibis da Salvat. Também ele cita que o avô dele que fez o móvel, né? Vocês podem ver que ele conseguiu acomodar os 280 quadrinhos. Olha, a coleção ela faz uma curva num certo momento. Eu acho que às vezes a gente fala muito sobre, aqui no canal principalmente, o quanto o principal ponto de ler quadrinhos é justamente a leitura, né? É ler, é viver essas histórias, ser transportado por esses mundos fantásticos. Mas ao mesmo tempo, tem um outro aspecto que às vezes a gente esquece, que é, cara, a experiência de colecionar, sabe? Pô, teve todo o lance esse móvel vai marcar a vida desse cara, né? Porque, pô, foi o avô dele que fez. Tem todo o aspecto social também dele comentar sobre essa coleção, né? Esse post no Reddit teve 6.000 curtidas, pra vocês terem uma ideia. E tu aí do outro lado. Gostaria que a Salvat tivesse continuado? Tu teria chegado até a edição 280 pra fazer essa master lombada gigantesca? Pesquisas apontam que quem clica no like nos vídeos dos dois quadrinhos são mais felizes, principalmente no Dois Quadrinhos News, porque ali, domingo, estamos fazendo um programa no domingo, que beleza. Nesse momento aqui na tela, tem uma sequência de pessoas que invejou essa coleção da Salvat, mas ao mesmo tempo tem a racionalidade de saber que não teriam de guardar, então não adianta. Vamos falar de Panini Comics, porque essa semana a editora fez uma live dos anúncios de janeiro de 2023. Vai ter o vídeo do catálogo aqui no canal, né? Eu vou comentar um por um, que é bastante coisa mesmo. Alguns eu ainda quero ler. Mas deixa eu fazer alguns comentários no geral, né? Primeiro a gente tem então a confirmação da saga do Demolidor que vai continuar, né? Só que agora de forma bimestral aqui no Brasil. E bem legal que o Lewix desenha esse volume, então eu sou fã. Ao mesmo tempo a gente vai ter Cisma no Marvel Essenciais. Essa é uma saga dos X-Men que vai dividir os mutantes. Eu tenho aqui as duas edições que a Panini lançou da revista mensal. Assim, de certa forma tem uma importância cronológica, porque o cisma acontece logo antes ali do Vingadores vs X-Men. Como vocês podem ver pela capa, vai rolar uma treta entre o Ciclope, que era o líder mutante nesse período, e o Wolverine, né? Eles vão meio que dividir os X-Men, cada um com uma liderança muito forte. E ao mesmo tempo a Utopia acaba sendo atacada, é toda uma treta, envolve as crianças. É bacana, assim, não é nada wow, que incrível, mas é legal, sabe? Eu acho que o argumento é bem justo, assim. Na época que eu li eu não me encantei, mas achei bacana. Eu ainda quero reler, justamente para fazer um vídeo mais elaborado. Ao mesmo tempo a gente tem aí Deus Ama, Homem Mata, voltando pela Panini. Lembrando que essa versão é o Extended Cut, ou seja, a gente vai ter aqui mais páginas, né? A equipe criativa, né? Que é o Chris Claremont e o Brett Anderson. Eles voltaram recentemente para adicionar algumas páginas no começo e no final dessa história, mas nada essencial. Eu tenho aqui a edição anterior da Panini, e galera, isso é essencial mesmo, tá? Esse é um daqueles quadrinhos que é obrigatório, o fã de Mutante tem que ter na coleção. Faz um tempo que eu li, mas, cara, é uma leitura muito impactante, fala sobre preconceito, é realmente um quadrinho fundamental, assim, sabe? Vale a pena. E aí a gente tem, então, o grande lançamento bombástico, que é o Omnibus do Thor, do Walter Simonson, um quadrinho muito pedido aí pelos fãs brasileiros. Vocês estão vendo nesse momento as imagens do Omnibus que a Panini vai publicar.
Vocês podem ver que as cores são as cores remasterizadas, né? Não é a colorização original, que eu achava mais bonita, né? Mas enfim, né? Essa é a edição mais recente que sai lá fora dessa publicação. E galera, outro quadrinho fundamental do Thor, ali nos anos 80, a revista do Thor estava para ser cancelada, então o Simonson ele entra chacoalhando um pouco aí o status quo, né? Porque surge Bill Raio Beta, então outro personagem substitui o Thor, né? Como Deus do Trovão. Aí depois vai ter a saga de Surtur, que é tipo talvez a melhor história do Thor de todos os tempos, a mais épica de todas. Vai ter o Thor Sapo. Esse é um ônibus que teve uma repercussão bem positiva nas redes sociais. Acho que a maior parte dos leitores está muito, muito afim de ler. E até considerando que a Panini vai fazer um reajuste no ano que vem, o valor de capa me surpreendeu, né? Eu achei que ele ia ter, sei lá, ele tem quase 1.200 páginas, né? Eu achava que ele ia ir pro preço lá da morte do Superman, mas não, ele tá ali na faixa dos 460 e poucos reais. Bom, aí falando de DC Comics, a gente tem então o Crise Sombria chegando para começar o ano. Basicamente a Panini vai fazer um mix, né? Então vai ter ali história do Flash, história do Young Justice, mas eu acho que de lançamento bombástico assim da DC, eu acho que esse é o maior, né? E tem o universo DC por Neil Gaiman, que basicamente vai reunir os trabalhos do roteirista em outros quadrinhos que não são nem Sandman, nem Orquídea Negra. Tá, vamos falar agora de polêmica, porque um dos assuntos da live foram os reajustes para 2023, então de início a gente tem as sagas, né, tanto na Marvel quanto na DC, né? Tipo, saga do Demolidor, X-Men, Batman, Superman, Liga da Justiça, saem de R$ 36,90, né? Tipo, R$ 37 reais para 40. Então, uma diferença de preço aí de R$ 3 reais nas sagas. Isso é um problema para mim, porque eu faço todas essas publicações, eu acho elas muito boas. E fora isso, a gente tem as revistas mensais aumentando o valor de capa, né? Por exemplo, Wolverine e X-Men saem de R$ 27 reais, né? R$ 26,90 para R$ 31,90, ou seja, um aumento aí de 5 pila, né, nas mensais mutantes. Tem também um aumento gigantesco ali na mensal do Homem-Aranha, mas eu acho que tem que ser algum erro, ó. Ela sai de R$ 19,90 para R$ 27,90, né, da edição 1 para a edição número 2 aí da nova fase, né, um aumento de R$ 8 reais ao todo. Então, isso me preocupa também, porque eu coleciono Homem-Aranha, e o Rafael, ele lá no grupo do Dois Quadrinhos, ele fez um comentário que eu achei interessante, né? Para ele, a Panini podia, por exemplo, parar, né, de publicar mensais e começar a lançar direto encadernado, né, justamente pelo preço de capa. Esse é um comentário que eu vi de vários leitores nas redes, e eu tenho um pensamento sobre isso, que é o seguinte, né? Sim, as mensais elas perderam, entre aspas, a sua função, pelo menos pra mim, que era uma forma acessível de adquirir material novo, né? De conhecer novos quadrinhos, porque, vamos lá, né? A gente sabe que a saga do Superman, do Batman, enfim, né? Dos X-Men, etc., são quadrinhos bons. Por isso que eles estão voltando. É um investimento mais seguro, vamos dizer assim. Enquanto na mensal tu não sabe exatamente, né, o que tem pra chegando. Logo, o ideal é que ela seja realmente mais acessível. E basicamente ela não é. Então a tese do Rafael faz muito sentido. Mas ao mesmo tempo eu penso o seguinte. Eu acho que se a Panini parar com as revistas mensais e lançar encadernado, por exemplo, a gente não vai ter metade das séries dos X-Men que são publicadas na revista mensal. Porque, cara, ninguém vai comprar o encadernado sei lá, dos carrascos. As pessoas vão comprar X-Men e era isso. Então, sei lá, eu acho que a única solução para a revista mensal é correr pro digital. A Panini tentar conseguir os direitos, criar uma plataforma. Eu já falo isso há algum tempo aqui no canal, mas eu acho que pra mim é a forma mais viável, né? Porque, por exemplo, esse ano, cara, eu acho que eu vou colecionar o Homem-Aranha, talvez ali o Batman e Superman, e era isso. Tá, mas o reajuste não foi só pro mundo dos quadrinhos ocidentais. A galera do mangá também sentiu os aumentos da Panini para 2023, né? Isso tudo que eu tô pegando vem do site da editora, tá? Então olha só, Dragon Ball edição definitiva agora sai por R$ 75,90. Alguns mangás estão por R$ 36,90 e outros por R$ 37,90. E pra galera do mangá, eu acho que, assim, claro que reajuste é ruim pra todo mundo, mas pro mangá eu acho que dói um pouco, sabe? Considerando que são séries longas, ininterruptas, tu não tem tantas pausas pra acabar como no mercado norte-americano, né? São séries contínuas. E também que ninguém coleciona 1 ou 2 mangás, né? A galera coleciona 80 mangá. Então, eu acho que esses momentos de reajuste, é claro que são péssimos, porque todo mundo quer continuar colecionando o que já coleciona, mas ao mesmo tempo eu vejo um lado positivo, no sentido de que, cara, é um momento que eu paro pra pensar o que tá valendo a pena mais eu colecionar, meio que o valor de capa me obriga a ficar mais seletivo, vamos dizer assim. Rapidinhas, Comic Zone anuncia lançamentos de 2023. Na prática, a editora anunciou 13 quadrinhos, mas como é bastante coisa, eu vou procurar colocar alguns que eu acho que mais leitores têm mais referências e eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. Mas vamos lá, primeiro a gente tem edição definitiva de São Jorge, do Danilo Beruti, que é um quadrinho que a Panini já tinha publicado há alguns anos. Tem um vídeo aqui no canal, há 8 anos que eu fiz, comentando essa HQ, né? Ela vai apresentar
os mitos relacionados a esse santo extremamente venerado. Ao mesmo tempo, será publicado em 2023 Park Chess, do Eduardo Risso, lá no começo de carreira, com Ricardo Barreiro. Lovecraft, da Vertigo é outro título, que tem desenhos do Henrique Breccia e roteiro do Keith Giffen, que é uma biografia do Lovecraft fantástica, dá pra dizer assim. E Zanardi, do Andrea Pazienza, que é um quadrinho extremamente polêmico. O que eu posso dizer? Eu me empolguei, tá? Me empolguei. CCXP anuncia a volta de Olivier Coipel ao Brasil. Sim, esse desenhista francês já tinha vindo à Comic Con em 2014, né? Lá na primeira edição, e ele tá voltando. Tu deve conhecer o Olivier por Dinastia M, A Ordem Mágica. Cara, ele fez muita capa pra Marvel, é um cara muito, muito conhecido, mas principalmente ele é famoso pela fase dele no Thor. Ele trouxe o personagem de volta junto com Straczynski. E, pô, tem aquela clássica batalha, né, desenhada por ele, do Thor com o Homem de Ferro. Então uma das minhas metas esse ano da Comic Con é trazer uma entrevista aqui no canal com o Olivier, porque, pô, o cara fez história dentro da Marvel, tá agora com projetos autorais, então vai ser legal, vai ser bem legal. E temos a pré-venda do novo quadrinho de Marcelo Quintanilha pela Veneta. Alimenta esses olhos sai ainda esse mês e tem 176 páginas. Esse encadenado, ele é uma coletânea de 20 histórias curtas do Quintanilha, né, algumas inéditas, e dentro vai ter, por exemplo, Sábado dos Meus Amores e Almas Públicas, né, que são coletâneas anteriores que a Conrad tinha lançado aqui no Brasil do Quintanilha. Deixa eu aproveitar o momento. Olha só, tu encontra a pré-venda dessa HQ, Alimenta Esses Olhos, em doisquadrinhos.com, que é o site mais organizado de pré-vendas e promoções que estão rolando na Amazon, né? Tu tem as grandes pré-vendas do ano aqui embaixo, tudo organizadinho, então não tem como tu te perder. Tem as principais promoções também que estão rolando no site da Amazon. E valeu, tá? Valeu pelo teu clique. Foi um prazer imenso te ter por aqui. Lembrando que os links de coisas que eu comentei estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo teu clique e uma boa semana, tá? Espero te ver algumas vezes essa semana, porque vai ter bastante vídeo.